E agora a gente vai falar de um assunto que, de certa forma, foi até conveniente para o Lula. Como assim? É o seguinte, a Advocacia Geral da União, a AGU, notificou extrajudicialmente a Meta e o TikTok para que as empresas retirem do ar publicações com conteúdos considerados falsos sobre a Janja. O órgão inseriu os principais links de acesso a materiais envolvendo a viagem da comitiva brasileira à Rússia. Segundo a AGU, usuários divulgaram conteúdos afirmando que a Janja teria levado mais de 200 malas com dinheiro desviado do INSS e, em razão disso, teria sido detida em um aeroporto russo. O órgão alega que as postagens têm o objetivo de atingir a importância da missão diplomática no Brasil e em países também do exterior. Duda, eu primeiro passo a palavra para você que escreveu na Cruzoé a nota: a AGU não é advogada da Janja. Bom, Inácio, primeiro, deixa eu só falar, realmente essa história das 200 malas da Janja circulou aí no Zap, né? E é uma grande bobagem, tá? Então, se você ainda está na dúvida aí, não acredite nessa historinha. E vamos pensar um pouco, né? Vocês acham que a Janja ia chegar com 200 malas? Aí tem uma mensagem que diz ali que ela precisou de caminhões especiais para carregar isso. Quer dizer, sabe assim, não faz sentido, né, gente? Infantil até. Vamos ser sensatos, né? E pensar um pouquinho com a própria cabeça quando a gente vê essas bobagens circulando por aí. Mas então, eu acho, Inácio, que a Janja ela tem razão de reagir, né? E aí eu acho que só a maneira como ela fez isso que está totalmente equivocada. Então, se ela se sentiu ofendida na sua honra, acha que estão imputando um crime a ela deve pegar e processar essas pessoas, né? Primeiro, até antes de tudo, é muito fácil entrar ali nas redes sociais e mandar uma mensagem, pedir para bloquear, né? É muito fácil fazer isso. Olha, achou uma postagem ali que você acha que está incitando ódio, fazendo qualquer coisa, você ali marca e você avisa a plataforma. Ou ela poderia ter ido aí além, contratar um advogado e criticar essas pessoas, né? Acionar na justiça essas pessoas que estão divulgando essa mensagem. O que foi feito? E aí acho que está totalmente equivocado. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, a gente estava falando aqui do sequestro do Estado, né? O uso da infraestrutura estatal em proveito próprio, foi o que fizeram aí. A função da AGU é defender a União juridicamente. A AGU representa a União, o Estado brasileiro, serve também para dar conselhos legais para a presidência, para o executivo. Mas aí hoje, a gente tem agora a AGU acionando as plataformas sociais, né? Mandando uma notificação extrajudicial e dando um prazo, né? Tem que fazer em 24 horas. E aí, esse não é papel da AGU fazer isso de maneira alguma, né? Isso daí não é defender a União, é servir de advogado para a Janja. Então não tem o menor sentido nisso. Agora, a AGU com o Jorge Messias, lembrando que o Jorge Messias é aquele que levou o termo de posse da Dilma para o Lula escapar da Lava Jato, né? Ele iria tomar posse na Casa Civil. Eles estão usando a AGU o tempo inteiro para atacar, criticar inimigos, né? Então, já teve, por exemplo, um pedido feito pela AGU ao STF para iniciar uma investigação contra aquele jornalista americano Michael Shellenberg que trouxe aquela história dos Twitter Files, né? Que não tinha nenhum problema aquilo lá, hein? Eram e-mails de funcionários do Twitter que foram entregues pelo Elon Musk para o Michael Shellenberg e trazia ali as atitudes autoritárias do Alexandre de Moraes ordenando a derrubada de contas de brasileiros na internet. Mas a AGU pediu uma investigação ao jornalista, né? Que o jornalista fosse investigado. Também nenhum cabimento isso, mas é esse governo Lula se apropriando das instituições estatais para ir atrás de quem eles não gostam.
Ricardo, o que é que você achou de mais essa demonstração daquilo que você tinha acabado de falar no bloco anterior, dos nossos governantes agindo com a coisa pública, né, com a res pública, no termo latínico, como se fossem deles, né? Olha, além da pertinência do artigo do Duda, dessa tarde, da fala dele agora, a respeito do uso da AGU em prol da primeira-dama, porque fica patente um certo desvio de finalidade. A primeira-dama, ela não foi eleita e nem exerce cargo público, ainda que ela atue, né, muitas vezes como se eleita fosse ou como se cargo público tivesse. Ela tem gabinete no Palácio do Planalto, ela tem funcionários à disposição, ela praticamente tem até um orçamento informal à sua disposição, porque se despesas são utilizadas, se dinheiro do erário é utilizado para despesas dela, de certa forma acaba servindo até como orçamento. Lembrando até que algumas dessas despesas são colocadas sob sigilo. Ou seja, de fato, não era papel da AGU, da Advocacia Geral da União, ir defender a primeira-dama. Mas o mais interessante disso tudo, e indo até nesse sentido do que o Duda apontou, quem fez essa notificação para as plataformas em nome da AGU foi um departamento da própria AGU chamado Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, PNDD. Eu confesso que eu desconhecia esse órgão. Ele foi criado em maio de 2023. E no site, olha que interessante, a descrição é um órgão criado com o propósito de representar a União em causas judiciais e extrajudiciais, que é esse caso, que envolve a preservação das instituições democráticas e da legitimidade dos três poderes, bem como o combate à desinformação sobre políticas públicas. Bom, se a gente observar o que ocorreu, eu não encontro respaldo, pelo menos aqui, no que está dizendo, para a atuação da AGU. Mas fica ainda pior, né? Pior no mau sentido, claro. Abre aspas para o que está no site do PNDD, da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Bom, abre aspas. Nos casos envolvendo desinformação, que é esse caso, o requerimento deve demonstrar que o conteúdo afeta negativamente política pública, que não é o caso, ou, prestem atenção, por favor, exercício da função por agente público. Está claro lá, a Janja, que eu saiba, não é agente público. Então, essa própria Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, a meu ver, pelo menos do que está descrito, ela está se metendo em um assunto que não é dela. Pois é. Duda? E Ricardo, essa PNDD, eu até chequei aqui, tá? Mas é um daqueles ministérios da verdade do governo Lula, né? Que quando, lá nas enchentes do Rio Grande do Sul, os próprios gaúchos estavam falando civil salva civil, olha só, o governo não está fazendo nada, quem está fazendo são as próprias pessoas. Essa PNDD aí é que saiu investigando as contas que estavam dizendo isso, né? Porque como assim dizer que o governo não está ajudando, né? Então, assim, tem essa ideia de querer controlar o debate público nacional. Também, quando teve uma história do dólar, que o dólar subiu, também a PNDD saiu ali também investigando, falando que tinha uma ação de algumas contas na internet que estavam fazendo atitudes para fazer o dólar subir. É isso, né? Quer dizer, eles querem ser os grandes editores do Brasil. E tem também uma coisinha nessa notinha da AGU que me chamou a atenção, que fala que um dos objetivos, além desse daí que você citou, né, que o dos problemas, que os funcionários com cargos, que não é o caso da Janja, você tem toda a razão, mas é que a ideia é denegrir a viagem oficial para a China, né? E aí tem uma confusão óbvia, né, que é entender que a Janja e o Estado brasileiro são a mesma coisa, né? Vamos imaginar, quer dizer, se alguém tivesse criticado a viagem da Janja, a gente fez isso muito aqui, a gente não está criticando o Estado brasileiro, né? A gente entende que tem um problema ali, vários problemas ali, do que ela fala, dos custos,
Mas a AGU parece querer transformar a Janja como se fosse a própria personificação do Estado brasileiro para justificar que tenha saído em defesa dela. E não faz sentido. E quem faz esse mesmo artimanha aí é o Alexandre de Moraes, né? Várias vezes também quando ele derruba contas que estavam criticando ele dizia isso, né? Essas pessoas estão querendo enfraquecer a democracia brasileira, as nossas instituições, mas na verdade muitas vezes era só uma crítica direta ao Alexandre, e aí ele usa essa estrutura estatal para ir atrás de quem ele não gosta. Estrutura essa que tem um custo. Enquanto o advogado da União está indo atrás disso que ele é orientado, ele não está indo outras coisas que poderiam, por exemplo, ter um ganho de causa para o governo e, portanto, receber um dinheiro de alguém que está devendo, receber um bem que deveria estar sendo disputado, mas que ficou no fim da fila, porque a prioridade agora é defender uma pessoa que, em tese, diferente até do Alexandre de Moraes, nem funcionário de fato ele é. Do Alexandre já é estranho. Agora você coloca ainda uma pessoa que não é eleita, não existe nenhum cargo, existe uma função, digamos assim, oficial do ponto de vista de figuração, de papel, mas não é de fato, uma profissão que ela tenha lá um diploma como eleita, como é o caso do Lula.